Silva. Alô, meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e trazendo mais novidades. Quero logo tirar algumas dúvidas, muita gente perguntando se é verdade que o governo vai abrir espaço, vagas para os novos beneficiários para entrarem no Auxílio Brasil e também que está havendo uma inscrição para ter acesso ao gás dos brasileiros ou Vale Gás da Petrobras. Gente, lamentavelmente isso não existe. Toda essa definição funciona através do CAD único. Quem está no CAD único e não está recebendo Auxílio Brasil e está dentro das regras exigidas pelo governo, especialmente pelo Ministério da Cidadania, tem chance de entrar, de ser selecionado, de entrar nessa lista. Esse negócio de que há vagas para fazer inscrição, tem como você fazer inscrição para entrar no gás dos brasileiros. Alex, tem inscrição para entrar no Auxílio Brasil, de ter uma chance? Olha, esqueça isso, isso não existe, tá? Eu não sei onde é que você ouviu isso aí, mas isso não existe. Alex, e como é que eu faço para ter acesso ao gás dos brasileiros, ao Vale Gás, à Petrobras, ao Auxílio Brasil? Como é que eu faço para ser um desses beneficiários? Então acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar, tá? Tem mais. Saiu uma pesquisa recente falando sobre a aposta que o governo federal está fazendo em cima desses valores. O governo estima que com esses R$400 que foi aprovado, já agora com os pagamentos iniciados em dezembro, na última sexta-feira, dia 10, e continua amanhã, com o final do NIS 2, o presidente Bolsonaro deve elevar a sua aprovação. O governo, através desse estima, que esse Auxílio Brasil pode elevar a aprovação do presidente em 20%. Eu sempre lembro que o presidente poderia ter um aumento muito maior em números se tivesse liberado os R$400 para esses novos beneficiários. 2,5 milhões de pessoas estão por aqui com o governo porque não entraram. Pessoas que estavam na fila de espera do Bolsa Família, 1,5 milhão, essas pessoas estão por aqui. Tem mais. O governo poderia melhorar a imagem dele agora, nesse momento, se tivesse pago o retroativo no mês de novembro. Tem muita gente aí que está por aqui com o governo, que já era para ter liberado. Por que não liberou? Porque depende de votação do Congresso e atrasou. Atrasou? Como é que o governo está tentando a reeleição e dando essas bobeiras, essas mancadas? Isso é lastimável, isso é lamentável. O gás dos brasileiros era para ter iniciado sexta-feira, com o final do NIS 1, não liberou, por quê? Porque faltou uma atualização de dados por parte das mulheres vítimas de violência doméstica. Aí quem pagou o pato? Todo mundo. Ninguém recebeu, nem o pessoal do BPC, o governo tem todos os dados do BPC. Idosos e deficientes, o governo tem todos os dados atualizados. O pessoal do BPC, benefício prestação continuada, pagou o pato, não recebeu o gás dos brasileiros. Pessoal do Auxílio Brasil, do CAD único, que deveria estar recebendo agora, as famílias de baixa renda, o governo ia pagar 5,5 milhões, já era para ter recebido desde sexta-feira, dia 10, não receberam. As mulheres vítimas de violência doméstica, por o governo não ter repassado os dados atualizados para o Ministério da Cidadania, o Ministério da Cidadania simplesmente segurou essa verba, não liberou para ninguém. Alex, mas vão liberar daqui para o final do ano. Daqui para o final do ano? Hoje é domingo, gente, dia 12. Os pagamentos eram para ter iniciado já no dia 10. O governo tem que repensar se quer ser reeleito ou não. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aparecendo em todas as pesquisas e, segundo essas pesquisas, não estou comentando pesquisa, mas o que vem por aí é que o presidente está atrás. Alex, eu não acredito em pesquisa. Tá certo. Mas o governo já está fazendo uma estima que com esse auxílio de R$400 já vai melhorar a sua imagem, ou seja, vai aumentar, alavancar aí 20%. Poderia aumentar 80%, sabia? Vocês lembram do ano passado, quando vocês pagaram R$600 de Auxílio Brasil? Vocês lembram do ano passado, quando estava pagando R$1.200 as mães-chefes, chegou a pagar R$1.800 as mães-chefes com filho que trabalhassem de maior de 18 anos? Se as eleições fossem o ano passado, o governo tinha sido reeleito tranquilamente. Isso prova de que quando se ajuda o povo, que dá um valor digno, tem reflexo na hora, tem um retorno na hora. Aí não libera o gás. Não colocou novos beneficiários agora nesse mês de dezembro. São 2,5 milhões de pessoas. São mães, chefes, que estão no CAD único,
mas por não estarem do Bolsa Família ficaram de fora. Talvez só em janeiro poderão entrar. Tem mais aí, tem uma fila de espera de 1,5 milhão de pessoas que simplesmente estavam aguardando receber R$ 400 agora em dezembro. Você conhece alguém que está na fila de espera? Você está na fila de espera? Há quantos meses? Comenta aqui. Eu já recebi várias reclamações de pessoas que estavam 10 meses, 11 meses, mais de um ano, e estava vendo agora uma esperança de receber R$ 400. Olha o prejuízo que essas famílias estão tendo. Culpa de quem? Atraso nas votações de onde? Do Congresso, da Câmara, do Senado, enfim. Isso reflete, isso se transforma em rejeição. Sabe o que é rejeição? As pessoas que são indecisas se vão votar ou não, com uma situação dessa, ficam revoltadas e não votam. Não votam, dizem, não liberou meu dinheiro, também não tem meu voto. É mais ou menos essa história. Ou seja, o governo está pisando na bola. Já era para estar com os números lá em cima. É uma corrida contra o tempo. O presidente Bolsonaro atualmente tem uma aprovação de 17%. Não sou eu que estou falando. O próprio governo reconhece esses números. O governo Bolsonaro, nesse momento, tem aprovação de 17% entre os mais pobres. A ideia do governo é levar esse índice para pelo menos 37%, ou seja, diminuir a rejeição e aumentar a aprovação. Mas desse jeito, comenta aqui embaixo, você acha que está seguindo certo aí? Não pagou retroativo de novembro, não liberou o gás, que era para ter liberado, não colocou os novos beneficiários, 2,5 milhões de pessoas. Eu conheço pessoas, famílias, que o marido está desempregado, a mulher está desempregada, tem filhos, 2, 3 filhos, tinham esperança agora de receber 400, tão pouquinho, mas ia ajudar. Não estão recebendo, ficaram de fora, talvez só em janeiro. Alex, você está falando do gás, você está sendo negacionista. O ministro disse que ia pagar daqui para o final do ano, tudo bem, mas não era melhor ter liberado agora? O gás, 5.500.000 famílias não receberam absolutamente nada de ajuda do gás, pelo menos até agora. Tudo bem que o governo disse que vai pagar daqui para o final do ano, mas, pelo amor de Deus, o governo tem a máquina na mão. A máquina é o seguinte, quando está no poder, dentro da lei, tem todas as ferramentas para ele mesmo se ajudar. Mas desse jeito, como é que ele está? Se ele não ajuda o povo? Outra coisa, prorrogação do auxílio emergencial, o governo poderia ter dado um mês de prorrogação agora de dezembro. 25 milhões de pessoas. Vocês lembram daquele plano B? Deixa eu recordar aqui, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tinha um plano B. Qual era o plano B? Se a PEC não passasse no Senado, eles iam colocar a prorrogação, que era o plano B, talvez 1, 2, 3, 4 meses. Para onde foi esse plano B? Não foi aprovado a PEC de forma definitiva, foi fatiada. Terça-feira teremos uma reunião para saber se essa PEC poderá passar ou não. Parlamentares dizem que passam, dizem que vai passar essa PEC, outros dizem que vão tentar demorar para jogar lá para o próximo ano, porque o governo vai entrar, o Congresso vai ter o recesso, ou seja, uma parada, enfim. 25 milhões de pessoas do auxílio emergencial que não receberam nada em novembro tinham esperança de receber agora em dezembro. Não receberam. Isso é pisar na bola. É uma bobeira grande. O governo tem que pensar nesses pontos. Eu sempre lembro, o senador, líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, deu uma aula, deu uma lição de como se faz, como se organiza as coisas. Você sabia que a PEC 23 não ia passar no Senado? Ia ser reprovada, ia ser rejeitada. Colocaram um homem experiente, Fernando Bezerra, de Pernambuco, senador, um guerreiro, conseguiu assimilar, entrou, bateu em todas as portas dos senadores e conseguiu mudar de opinião, fazer com que eles mudassem de opinião e aprovassem. A PEC foi aprovada no Senado. Todos os senadores disseram, se mudar o texto, faça aí as mudanças. Aí juntou lá, foram 6, 7 mudanças. A principal mudança que nos interessa, que interessa a você, foi R$ 400 de forma permanente. Se colocar aí, a gente vota a favor. Beleza. O governo aceitou, o Fernando Bezerra foi lá e colocou. Deu certo, passou no CCJ, na comissão do Senado, tivemos 2 votações, passou também. O Senado disse sim, a PEC 23, sim, aos R$ 400 de forma permanente. Aí agora a Câmara, que seria uma coisa mais fácil de ser aprovada, está dando o quê? Maçada, lento para definir isso. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Quer aumentar a popularidade? Era para ter aprovado a prorrogação. Alex, já passou e agora? Tem saída? Tem.
Confirma os R$ 400, aprove logo essa PEC. Atenção, o governo tem que aprovar essa PEC 23. Aprove os R$ 400 de forma permanente, não temporária. Fazendo isso, vocês vão sentir aí a diferença, os números vão subir. Mas do jeito que está indo aí, ó, Lula, Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro, todos estão aí na luta. Vai ser uma batalha essa reeleição do presidente, se ele tenta ser reeleito, vai tá difícil, não está impossível, mas se for nesse ritmo, demorando, atrasando, é um alerta. Se você concorda, comenta aqui, tá? De repente eu posso estar falando alguma coisa que você não concorde, então dê sua opinião. Eu acho que vários comentaristas parlamentares também pensam do mesmo jeito. Eu sempre digo que diversos parlamentares, tanto de oposição quanto de situação, ou seja, aqueles que apoiam o presidente, aqueles que são contra o presidente, chegaram no denominador comum. Era prorrogar o auxílio emergencial pelo menos um mês, agora de dezembro, para ajudar 25 milhões de pessoas. Não fizeram isso. Foi um tiro no pé. O governo, até o final do mês, até o dia 31, tem a máquina na mão, tem as ferramentas dentro da lei para poder aprovar, porque não fez. Teria como conseguir um plano B para ajudar esse pessoal que está na fila de espera, fazer uma medida provisória autorizando. Esse pessoal entra agora, daqui que define a PEC, e colocava aí esses 2,5 milhões. É gente demais, é família demais que ficaram sem nada. É muita gente. O governo tem que notar que, se não correr contra o tempo, está em jogo a reeleição. É o seguinte, o governo está estimando agora que o Auxílio Brasil eleve a aprovação de Bolsonaro em 20%, pelo menos é isso. Trunfo para a reeleição do presidente Bolsonaro, o Auxílio Brasil de R$ 400 começou a ser pago na última sexta-feira, dia 10 de dezembro. A ideia do governo é que a aprovação do presidente Bolsonaro retorne ao pico pelo menos de 37% entre os que ganham até 2 salários mínimos e correspondem a mais de 50% do eleitorado brasileiro. Atualmente, apenas 17% desse grupo avalia o governo como ótimo ou bom. Foram dados divulgados pela pesquisa Datafolha. A pesquisa lançada em setembro tem números parecidos à de outubro do IPESP, feitas para a corretora XP Investimentos. O presidente Bolsonaro tinha a 39% de aprovação entre a população de menor renda no país. Segundo o Instituto, mostrou esses números. Quanto a ruim e péssimo, estava em um patamar mais baixo, cerca de 31%. O IPESP divulgou uma pesquisa nova, agora, no mês passado, mês de novembro, em que a popularidade do presidente Bolsonaro nessa faixa da população seguia baixa, com apenas 20% de ótimo e bom e 57% de ruim e péssimo. E o pacote eleitoral não para por aí. Além de bancar o Auxílio Brasil, com parcelas de R$ 400 até durante esses próximos meses, o presidente também anunciou uma série de benefícios que formam o pacote eleitoral, como desoneração da folha de pagamentos por 2 anos, auxílio diesel, aumento para servidores, fundo eleitoral e vale gás. Segundo o relatório do acompanhamento fiscal, RAF, da Instituição Fiscal Independente, IFI, órgão ligado ao Senado, todas essas medidas juntas devem ter um impacto de cerca de 21 bilhões de reais aos cofres do Tesouro. São ferramentas que o governo tem para poder ajudar a ele mesmo. Ajuda o povo, as categorias e a ele. Bem, sobre o impacto, preste atenção. A prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Quanto a isso, a medida válida por mais 2 anos foi anunciada pelo presidente na live do dia 11 de novembro, nesse final de semana, né? Durante o final, quinta-feira foi sexta-feira, dia 11 de novembro foi sexta-feira, muito bem. E na estimativa da IFI, deve ter um impacto de cerca de 6 bilhões de reais no próximo ano, além dos 3,2 bilhões de reais já previstos no PELOA. Sobre a questão do reajuste dos pisos constitucionais de saúde e educação e a despesa com emendas parlamentares impositivas, esses valores estão atrelados à correção do teto de gastos. Caso a PEC 23/2021 prospere, eles também passariam a ser reajustados pelo IPCA de dezembro do ano anterior, o que deve gerar um impacto de mais de 6 bilhões de reais. Sobre o auxílio diesel pago aos caminhoneiros para compensar o aumento do preço do diesel,
O benefício seria de R$ 400 mensais e beneficiaria cerca de 750 mil profissionais até dezembro do próximo ano, com gasto anual próximo a 3,6 bilhões de reais. O aumento do fundo eleitoral, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, chamado Fundão, o Congresso ampliaria os 2,1 bilhões de reais previstos hoje, no PLO 2022, para 5 bilhões de reais, um impacto, portanto, de quase 3 bilhões de reais. O auxílio gás social, o benefício foi aprovado pela Câmara e aguarda a sanção presidencial. No parecer da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados, a estimativa do impacto é de quase 600 milhões de reais no primeiro ano do programa. O projeto, aprovado, contudo, permite que o Executivo compatibiliza a quantidade de famílias beneficiadas com as dotações orçamentárias existentes para o auxílio, que pode reduzir a despesa realizada no ano. E também sobre a ampliação do teto dos demais poderes e órgãos autônomos, como visto dos 47 bilhões de reais liberados pelo recálculo do teto, 2 bilhões se referem à ampliação dos limites do Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público da União. Isso aí é o famoso impacto de cada de cada ponto, de cada meta que o governo tenta com esse pacote eleitoral. Para quê? Para aumentar a popularidade do presidente e aí já pensando na sua reeleição, tá? Sobre a questão das inscrições do gás dos brasileiros, é o seguinte: não existe inscrição. Quem está na baixa renda, quem tem um CAD único, cadastro único, será selecionado de forma automática. Quem será selecionado? Essas categorias. Quem está recebendo hoje o BPC terá chance de receber esse gás dos brasileiros, a metade do valor nacional, em média R$ 50, tá? Esses terão direito, junto com o pessoal do CAD único, junto com o pessoal do Auxílio Brasil e também as mulheres vítimas de violência doméstica. Depois que fizer aí a atualização dos dados das mulheres vítimas de violência doméstica, aí o governo, o Ministério da Cidadania, irá autorizar. A previsão, houve atraso, seria iniciado dia 10, agora sexta-feira, com o início dos pagamentos no final do NIS 1. Devido a essa falta de atualização, o Ministério da Cidadania diz que ainda vai pagar nesse mês de dezembro, ou seja, daqui para o dia 29, dia 30 de dezembro. Então vamos aguardar isso, tá? Serão selecionadas 5,5 milhões de pessoas, ou seja, famílias, e aí serão 5 anos, duração 5 anos, 30 parcelas, um mês sim, um mês não. Ao longo do próximo ano, mais famílias serão beneficiadas, ou seja, entrarão nessa lista de aprovados, tá? Então, primeiro começa com as famílias de baixa renda e as famílias maiores. Essas famílias maiores, sempre dou um exemplo. Eu tenho uma família com 4 filhos, ou aliás, com 4 membros. Outra família menor, com 3. Então, essa de 4 tem prioridade, porque a família é maior. Então, funciona assim. E a de 3 vai entrando durante o próximo ano, tá? A meta é atingir 19 milhões de famílias atendidas até setembro de 2023. Não existe inscrição para o gás dos brasileiros. Quem está no CAD único terá chance. O próprio governo vai fazer a seleção. Então, se você ouvir alguém dizendo que está tendo inscrição, estou recebendo um link para fazer o CAD, para fazer o gás dos brasileiros, esqueça. Isso não existe, tá, gente? Só precisa ter o CAD único, se enquadrar em baixa renda e está cumprindo as regras, as exigências do governo. Quem faz isso? A própria data prévia, ou seja, o próprio Ministério da Cidadania, tá? Segundo ponto, para entrar no Auxílio Brasil não há inscrição. Auxílio Brasil é o seguinte: quem estava no Bolsa Família já foi migrado, já está recebendo, inclusive, no mês passado teve o valor de reajuste de 17,84% em cima do valor antigo do Bolsa Família, e agora já estão recebendo R$ 400 no mínimo. A média desse mês de dezembro está em torno de R$ 408. Não é que você vai receber R$ 408, é porque tem gente no Auxílio Brasil que está recebendo 430, 450, mais de R$ 500. Essas pessoas não têm direito a reajuste, mas também não vai ser reduzido para 400, continua recebendo esses mesmos valores. Já as famílias que recebem menos de 400, o governo completa a diferença para receber no mínimo R$ 400, ok? Então, quando se faz a média entre as pessoas que ganham 400 e as pessoas que ganham mais, a média fica em torno de R$ 408, ok? Para entrar no Auxílio Brasil, é necessário estar no CAD único, cadastro único, não pode ultrapassar a meta de meio salário mínimo, hoje está em torno de R$ 550,
E aí, o próprio governo, o Ministério da Cidadania, tem os dados dessas pessoas que estão no cadastro único. Então, será feita uma seleção conforme quem está no cadastro único. É por isso que muita gente está correndo no CRAS para fazer o cadastro. Muita gente. Para você ter uma ideia, a fila de espera do Bolsa Família tem 1,5 milhão. Segundo o consórcio Nordeste, tem aproximadamente 2,2 milhões de famílias. Então, já mostra uma contradição. O Ministério da Cidadania diz que tem 1,5 milhão na fila de espera. O consórcio Nordeste diz que tem 2,2 milhões. E agora, como a procura está grande, muito desemprego, muita gente que está aí atrás de uma ajuda do governo está fazendo o CRAS. Então, o que acontece? O CRAS está super abastecido, as filas enormes. Os CRAS estão fazendo o quê? Estão agendando para esse mês de dezembro e também para janeiro. Ou seja, tem gente, a tendência é esse número chegar a mais de 3 milhões, talvez 4 milhões, tá? Só de cadastro. Então, quem faz a seleção é o governo, o Ministério da Cidadania. Então, não existe inscrição para você entrar. É tanto que quando você faz o cadinho único, não dá direito a você entrar no Auxílio Brasil. Dá condição. Condição é o seguinte, é você ter chance. Aí o Ministério é que vai fazer a seleção de acordo com as suas informações prestadas ao CRAS. Ok? Outra coisa, existe um gás aí que é chamado Vale da Petrobras. É outra história, gente. Esse Vale Gás é diferente do Auxílio Brasil. Aliás, é diferente do gás dos brasileiros, tá? Então, muita gente está confundindo aí essa coisa. Deixa eu explicar. A Petrobras vai ajudar 300 mil famílias na compra de botijão de gás. 300 milhões de reais serão investidos pela estatal até o final do próximo ano. O modelo de aplicação do recurso está ainda em análise. Então, a Petrobras vai dar essa ajuda, é chamado de gás de cozinha. Tá? O programa prevê a entrega de 300 mil auxílios no valor de R$ 100 cada para aquisição de botijões de gás de cozinha. Então, a estatal vai investir 30 milhões para iniciar e essas famílias já estão pré-estabelecidas. Ou seja, não há inscrição para isso. Tá? Então, deixar bem claro, essa situação da Petrobras, eles têm uma lista de aprovados, porque são categorias. Por exemplo, a ação da Petrobras será feita em 2 etapas. A primeira, a estatal vai investir 30 milhões, parte do recurso vai ser destinado para instituições sem fins lucrativos, parceiras à companhia, na realização de projetos socioambientais. Então, são as parceiras que vão receber essa parte, tá? Essas instituições atuam em comunidades das regiões próximas das unidades da Petrobras e vão fornecer auxílio para 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas famílias já vinham recebendo alguma ajuda da estatal, como cestas básicas. Já na segunda ação, a estatal vai contemplar mais 210 mil famílias com auxílio para aquisição do gás de cozinha, investindo o restante do valor total de 300 milhões de reais até o final do próximo ano. A segunda etapa será realizada em parceria com a Fundação Banco do Brasil e também com outras empresas. O modelo de aplicação dos recursos ainda está em fase de análise, ou seja, são 2 situações. Essa vai pagar R$ 100, que é a ajuda da Petrobras. Então já está pré-estabelecido. Não há inscrição. E a ajuda do gás dos brasileiros é por parte do governo federal para pagar metade, 50%. Também não há inscrição. Tem que estar em baixa renda e quem faz a seleção é o próprio governo, o Ministério da Cidadania. Então são 2 situações diferentes. Gás dos brasileiros paga metade, 50% durante 5 anos. Pessoal de baixa renda, as famílias estão sendo selecionadas via cadastro único, ok? E a outra situação, essa que eu falei, que é da Petrobras, já tem aí as famílias digamos assim, pré-acionadas. São 300 mil famílias, ok? R$ 100 vão ter direito. Muito bem. Se o governo quer realmente ser reeleito, vai ter que apostar nisso. Terça-feira teremos uma definição. Vamos torcer que seja definido. Terça-feira, dia 14 de dezembro. Teremos na Câmara de Deputados Federais debates, reuniões, enfim. Alguns parlamentares dizem que dá tempo de definir, outros dizem que não. Deve ter o recesso e deve ficar só para o próximo ano. Então, o governo tem que aprovar essa PEC, a PEC 23, PEC dos precatórios, e tem que confirmar o que o Senado confirmou, R$ 400 de forma permanente. Se não fizer isso, se for fazer de forma provisória, até dezembro do próximo ano, aí a história muda. Talvez não garanta, não. Por quê? Responda aqui.
Você prefere R$ 400 permanente ou provisório até dezembro do próximo ano? O pagamento está sendo pago de forma medida provisória. Mas aí existem duas situações. O Senado aprovou 400 permanente da PEC, mas a Câmara é que deve definir, confirmar isso. Está entendendo a diferença? Se o governo quer ser reeleito, tem que ajudar para poder ser ajudado, tá? Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vamos acompanhar. Amanhã, segunda-feira, recomeça os pagamentos com o final do NIS 2 e vai até dia 23 com o final do NIS 0. As novas famílias beneficiárias para entrar no Auxílio Brasil, 2,5 milhões está previsto para janeiro e o retroativo também deve sair em janeiro. Vamos torcer que isso aconteça, tá? Até a próxima. Bom domingo a todos. Tchau, tchau.